E aí, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, mais uma análise de edital IF-TM, IF do Triângulo Mineiro, tá? Antes de mais nada, eu sou o professor Júlio Martins, tô lá no Instagram, no @prof_Júlio Martins. Deixa o like no vídeo que me ajuda bastante, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram. No Instagram eu coloco notícia de concurso, dica de estudo e muito mais, tá? Então vamos lá fazer a análise rápida aqui do edital do IF-TM, mais estratégia completa, tá? Edital para TAI e para docentes, tá bom? Então bora lá. Pessoal, disposições iniciais, banca, qual é a banca? É a Nosso Rumo. Banca bem ali tranquila, bem regional, né? Uma banca que gosta de fazer concurso de prefeitura. Ela organizou o concurso do IF de Rondônia esse ano, então a gente tem aí, né, um caso de concurso de IF realizado por essa banca, e aí dá para ter um norte melhor, porque o pessoal que foi fazer o IF de Rondônia não tinha, né, parâmetro, né, de prova da Nosso Rumo, certo? Mas vocês não, vocês vão ter aí, né, como parâmetro o concurso que a banca realizou para o IF de Rondônia. É uma banca de prefeitura, como eu falei, tá? Geralmente faz concurso de prefeitura. É uma banca com questões de complexidade média, mas são questões bem diretas. Então, são questões ali bem, né, que não vai fazer você ter que pensar muito, não. É um tipo de questão, estilo de questão que vai dar ali o enunciado e você já consegue facilmente identificar, né, quais são as alternativas ou qual a alternativa que está correta, tá? Pessoal, essas aqui são as etapas do concurso docentes, tá? E aí a gente vai ter, né, a primeira fase com a prova objetiva, certo? A gente vai ter a segunda fase com a prova de desempenho didático e a terceira fase com a prova de títulos, tá? A primeira fase, a gente vai ter português com 10 questões, com peso 3 e um total de 30 pontos para português. Legislação vai ter 10 pontos, peso 1, e um total de 10 pontos para legislação. Conhecimentos específicos vamos ter 20 questões com peso 3, e aí um total de 60 pontos, né, na primeira fase da prova objetiva. E aí, né, na primeira fase não, de conhecimento específico. E aí o total de 100 pontos da prova objetiva. Prova de desempenho didático 100 pontos e prova de título 100 pontos, totalizando 300 pontos aqui no total. E aí a nota final vai ser o somatório, né, dessas 3 provas. E aí a gente vai ter a sua nota final, tá? Então lembrando que a primeira fase é classificatório e eliminatório. Então se você não atingir um perfil, você vai ser eliminado. E aí vai ter uma classificação para a prova didática. Já eu vou falar sobre isso, tá? Então, etapas do concurso docentes. Para TAI a gente vai ter somente uma fase, tranquilo de entender. Prova objetiva, com português, legislação, conhecimento específico. A mesma configuração da prova docente para objetiva. 30 pontos para português, 10 para legislação e 60 de conhecimento específico, com um total de 100 pontos. E aí aqui é fase única. Você tem que acertar o máximo possível aqui na prova objetiva para poder chegar lá, tá? Pessoal, salários docentes, tá? A gente tem essa remuneração, tá? Esse vencimento com a retribuição por titulação. Então, por exemplo, se você tiver doutorado, você chega ganhando esse valor inicial. Só que o Instituto Federal ele tem um dispositivo que é o RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competências. E aí você pode ganhar com uma titulação acima. Como assim, professor? Pessoal, se vocês tiverem especialização, vocês podem ganhar como uma pessoa que tem mestrado. Se você tem mestrado, você pode ganhar como uma pessoa que tem doutorado. Como é que funciona, professor? Basicamente, vocês têm que abrir um processo, não é um processo jurídico, é só um processo no sistema, colocar um conjunto de documentos lá para pontuar, e aí vocês vão conseguir ter o direito, né, a essa titulação, a receber como titulação acima. Não é um processo burocrático, é bem tranquilo e é bem tranquilo de conseguir realmente, tá? Salários para TAI, a gente tem esse vencimento para cada nível aqui, tá? E aí a gente tem, né, ali também, né, o salário acrescido da qualificação. Ou seja, se você tiver mestrado, doutorado, né, você vai ter um grande impacto,
no seu vencimento. E aí, na sua remuneração. E aí, né, uma das coisas que os tais conseguiram na greve foi ter o direito também do RSC, tá? Então a gente está esperando aí, né, que isso realmente se efetive, mas foi uma das conquistas, tá, pessoal? Pessoal, os benefícios TAI docentes, né? Auxílio alimentação de R$1.000, auxílio transporte, auxílio pré-escolar e também, né, uma participação no custeio de um plano de saúde, tá? Mas o benefício extra que eu sempre falo é o ambiente de trabalho. Nos IFs você tem ali, né, liberdade para executar o seu trabalho. Se você for docente, você pode fazer projeto de pesquisa, projeto de ensino, projeto de extensão, né? Fora que se você vai dar aula, você vai ter as disciplinas ali que você gosta de ministrar aula, né? Geralmente é feita uma reunião. Para TAI, você vai ter ali sua função, né? Você não vai fazer muito mais do que aquilo que você realmente tem que fazer, né? Você não vai ter um ambiente de trabalho estressante, pressionando, não. É bem tranquilo mesmo, tá? Então, né? Pelo menos nos estudos que eu trabalhei. Então, é um ambiente de trabalho bem bacana, tá? Inscrições no site do Nosso Rumo, de 6 de setembro a 7 de outubro, já não preciso nem dizer, né? Não deixe para a última hora, tá? Isso aqui são as taxas, né, para TAI, né? Para quem é nível médio vai pagar 75 e quem é nível superior 130. Docentes, R$140 de taxa, tá? As cidades que vão ser feitas as provas, né? Campina Verde, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia, estado de Minas Gerais, tá? Então vão ser essas provas aqui que serão feitas, vão ser essas cidades que serão feitas as provas, tá? As duas provas serão aplicadas no dia 20 de outubro, com duração de 3 horas e 30 minutos cada prova, tá, pessoal? E aí, né, a prova objetiva eu já falei para vocês, né? A prova objetiva para TAI, né, tá aqui, certo? Com um total de 100 pontos, e aí, né, chamar atenção para conhecimento específico, português, né, que tem uma boa pontuação, mas sem esquecer de legislação, porque se você não acertar nenhuma de legislação, você está eliminado do concurso automaticamente, tá? Então, vamos também cuidar um pouquinho de legislação. Mesma coisa para professor aqui, tá? Mesma configuração. E a nota final para TAI será a soma da prova objetiva, normal, tranquilo. E para docente será a soma de todas as fases, né? Essas 3 fases aqui, que é a prova objetiva, a prova de desempenho didático e a prova de títulos, tá? Professor, eu tenho somente graduação, eu consigo passar? Pessoal, consegue. Vocês vão ter 2 etapas para você que tem somente graduação conseguir chegar bem na prova de títulos. Então, vocês podem sim. Ah, professor, eu tenho especialização. Ah, professor, eu tenho mestrado. Dá certo também, tá? Então, vamos, né, se garantir aqui na primeira fase e na segunda fase, tá? Para chegar aqui na prova de títulos bem, tá certo? Pessoal, prova didática, tá? Né? A gente vai, né, para a prova didática. O que é a prova didática? É você ministrar uma aula para uma banca de 3 pessoas, né? 2 pessoas da sua área e uma pessoa da área de pedagogia. Então, eles vão ver se você sabe dar aula. Basicamente é isso, tá? E aí, geralmente, é um tema sorteado 24 horas antes, né? E aí, você vai lá ministrar a sua aula, tá? A prova de desempenho didático vai ser de forma presencial na cidade de Uberaba, certo? Isso aqui é um exemplo de até quantas pessoas vão chamar, né, para a prova didática. Por exemplo, exemplo aqui de administração, né, que é a tabela 11.1 do edital de vocês, né? Vão chamar até a 10ª posição, mais empates da ampla concorrência, pessoa com deficiência até a 10ª posição com empates e negros também até a 10ª posição com empates. Ou seja, por exemplo aqui, se quem estiver em 10º na ampla concorrência tiver tirado 70 pontos, vai, né? Se o 11º tiver tirado 70 pontos, vai. Se o 12º tiver tirado 70 pontos, vai. Se o 13º tiver 70 pontos, vai. Ou seja, quem tiver empatado com 70 pontos com o último colocado, o 10º no caso aqui e aqui, vai. Todo mundo vai nesse bolo. Então vamos para cima com tudo, dá para chegar na prova didática, que é uma etapa hiper mega importante, dá para chegar bem, dá para ir bem na prova didática, tá? Então, vamos lá,
que vocês conseguem chegar nessa etapa, tá? Pessoal, o edital já definiu que vai ser uma aula de nível de graduação, perfeito, né? Muita gente sempre tem essa dúvida. Vai ser uma aula com duração máxima de 40 minutos, mais 15 minutos de arguição da banca. Eu sempre acho legal esses 15 minutos de arguição da banca, por quê? Porque é aqui que você vai vender o seu peixe, é aqui que você vai dizer o porquê que fez tal coisa, o porquê que fez tal coisa, o porquê que você usou uma metodologia tal. Então, é aqui que você vai se destacar, tá? Aula com duração igual ou inferior a 30 minutos e igual ou superior a 50 minutos implicará na eliminação do candidato. Então, muito importante, tá, pessoal? Cuidado com isso aqui. Treine bastante, né, quando você for para a prova didática, para não cometer esse erro. Mesma coisa aqui do plano de aula. Assim que entrar na sala, entregue o plano de aula. Caso contrário, você vai estar eliminado do concurso, tá? Então, muita atenção nesses tópicos. Isso aqui são os critérios, né, de pontuação da prova didática. A gente vai ter ali o planejamento da aula, 10 pontos, clareza, 10 pontos, coerência, 10 pontos, domínio e segurança, 10 pontos, até totalizar os 100 pontos da prova didática, tá? Pessoal, não será concedido tempo extra ao candidato para instalação de equipamentos, ou a banca ou o instituto vai conceder os equipamentos. Ou seja, se você quer levar projetor ou data show, você leva por conta e aí você não vai ter tempo ali para instalar, né? Assim, o edital coloca isso de não ter tempo, mas não significa que você não tem que ir com o projetor não, tá? Você pode levar o projetor, né? Você vai perder um pouquinho de pontos aí, né? Só por estar instalando, né? Então, você vai perder pontos no sentido desse. Se você tiver na sua aula e não der tempo terminar a aula, então você vai perder pontos. Mas se você for lá, instalar o projetor ali em 5 minutinhos, né? E fizer uma boa aula, terminar no tempo, então tá tudo ok, tá, pessoal? Então, tranquilo, né? Fiquem tranquilos em relação a isso. Em caso de falta de energia elétrica, a banca examinadora aguardará 15 minutos e após esse prazo será dado prosseguimento à prova, mesmo sem os recursos. Ou seja, você tem que se preparar para uma prova com slide, se você for levar slide, mas também com quadro, né, branco e pincel. Porque se acontecer alguma coisa no sentido de, vai faltar energia, você já tem um plano B, tá? Como é que vai bem na prova didática, professor? Já eu vou te explicar isso, tá? E aí, por fim, para docentes tem a avaliação, a prova de títulos, né? Que basicamente vocês vão ali, né, enviar os títulos que vocês têm e vai valer até 100 pontos, tá? Pessoal, o IF costuma chamar além das vagas? Com certeza. IF chama além das vagas, tá? Vocês já estão cansados de ver isso no meu Instagram, eu sempre coloco. Tem IF que já zerou o cadastro reserva de várias áreas, né? O IF dificilmente não vai chamar além das vagas, tá? Então, se você tem uma área que só tem somente uma vaga, entre aspas, nunca é somente essa vaga. Sempre é mais de uma vaga, porque o IF chama cadastro reserva. O IF precisa de pessoas, tá? Então, chama sim, tá? E aí, como é que vocês vão se preparar e passar, pessoal? Estratégia para chegar no top 5 é estudar por ciclos de estudo. Então, todo dia vocês vão estudar 2 ou 3 áreas, mais resolver questões. Específica, mais português ou legislação. Como assim, professor? Exemplo, dia 1, vocês vão estudar específica mais legislação. Perfeito. Dia 2, vocês vão estudar específica mais português. Dia 3, específica mais português de novo. Por que eu coloquei português 2 vezes com específica? Porque português e específica são, né, as que vão dar mais pontuação para vocês. E aí, né, vocês têm que estudar específica todo dia, e aí vocês vão intercalando legislação em português, mas vocês têm que focar um pouquinho mais em português, porque português equivale a 30 pontos e legislação equivale a 10 pontos da prova de vocês, tá? E assim vai, tranquilo? Faça revisões de 7, 15 e 30 dias. Eu sempre gosto de falar do caderno de questão. O que é o caderno de questões? Por exemplo, se tu vai estudar crase hoje, né, tu vai resolver quantas questões de crase para poder entender o conteúdo? Vamos dizer que você vai resolver 15 questões, tá? De crase. E aí, dessas 15 questões, você tira 1 ou 2 questões, né, que representam um conteúdo de crase. E aí, vocês colocam essas questões
no caderno de questões. O que é o caderno de questões? É um documento no Word, é um documento no Google Documentos, né? Que também pode fazer no Google Documentos, o caderno de questões. E aí vocês vão resolver esse caderno de questões de 7, 15, 30 dias. Dessa forma, vocês nunca vão esquecer o conteúdo de crase. Então, essa é uma forma maravilhosa de revisar o que vocês estão estudando. Pessoal, vão aqui na minha. Não adianta nada você querer bater todo o edital se tu não faz revisão. Tem que fazer revisão. Principalmente porque, né, vocês não podem se dar ao luxo de esquecer o que vocês estudam. O tempo de vocês é altamente precioso. É pouco tempo de preparação, então tem que revisar bem, tá? E aí, né, eu tenho uma oferta, né, que é o combo da nomeação, né? O link está na descrição do vídeo. Eu vou colocar questões de português da banca, vou fazer uma análise da banca, né? E uma surpresa que são simulados, tá? Com questões da banca na parte de legislação. Então, vou trabalhar isso aí com vocês. Estou criando o módulo do IFTM no curso de legislação. Em breve vai ter todo o material lá, tá? E aí vou colocar questões de português, vou fazer uma análise da banca. Como é que é o perfil da banca? A banca é difícil, a banca é fácil? Vou fazer todo esse perfil para vocês, tá? E aí, nesse combo, você também vai guiar o guia da prova didática para a prova didática, que é a segunda fase. Isso para docentes, tá, pessoal? Para TAI, eu recomendo somente o curso de legislação. Como é que eu adquiro, professor? Os links vão estar aí na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, tá? Então, vamos lá. Lembrando que todos os meus cursos têm videoaula, tem PDF. Por exemplo, o curso de legislação é focado em resolver questão, porque ler letra de lei é muito chato, tá? Lembrando que os cursos são vitalícios, tá? Vocês vão continuar recebendo as atualizações. Outra coisa também, pessoal. Por exemplo, no guia da prova didática, teve uma aluna que tirou 100 pontos, né? E aí ela me cedeu, gentilmente, e aí eu peguei esse material que ela me cedeu e coloquei no guia da prova didática como bônus. Então, vocês sempre vão ter atualizações, tá? Para TAI, recomendo somente o curso de legislação, tá? Essas questões de informática aqui, né? Tem lá também como bônus, tá? Mas, no caso, vocês não vão precisar aqui no concurso. E aí eu gosto sempre de trazer essa foto, por quê? Porque é uma foto quando eu tinha 10 mil seguidores. E aí eu tinha só um destaque de resultados. Agora eu tenho, acho que mais de 30 mil. E eu tenho uns 4 destaques de resultados. Porque foi ficando tanto resultado positivo, ainda bem, né, pessoal? E aí eu tive que ficar criando. É muita gente que manda depoimento. Então, quando você for bem no concurso, me mande o depoimento, né? Vamos fazer essa corrente do bem, né? Com muitos depoimentos de aprovação, de nomeação, tá? Vamos para cima. Pessoal, conteúdo programático para TAI, né? Professor, todos os conteúdos já estão no curso? Todos não, mas Constituição Federal já tá. Estatuto da Criança e do Adolescente aqui já tá, né? Decreto 1171 já tá. Lei 11.892 já tá, certo? A 9.394 também. O que mais? Né? E cadê? Basicamente isso. Vocês para TAI vão ter a lei de vocês. Parece que vocês não vão ter a lei da carreira de vocês, né? Não tô vendo aqui. Então, pessoal, eu recomendo estudar basicamente só esses conteúdos que eu tô marcando. Por quê? Porque legislação vão ter ali 10 questões e não vai compensar vocês estudarem tanto tempo assim legislação. Então vamos focar nessas leis que eu marquei, que são as que mais tendem a cair em concurso, tá? Né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, Decreto Código de Ética. Por exemplo, Decreto Código de Ética que é bem curtinho. A 11.892 é bem tranquilo de entender. LDB eu vou mostrar o que é que a banca gosta mais de cobrar. Constituição Federal também. Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente vai entender o que tem mais chance de cair. Porque, como eu já falei, pessoal, não adianta nada a gente querer focar tanto tempo aqui em legislação para 10 questões. Então vamos focar naquilo que tem mais chance de cair,
tá bom? Então, é esse o entendimento que eu quero que vocês tenham, né, para esse concurso, tá? Vamos estudar com inteligência, com estratégia, tá? Mesma coisa do conteúdo para docente, né? Tem Constituição Federal, tem Estatuto da Criança e Adolescente, né? Tem a 11.892, tem a 12.772, que é a da carreira EBTT. Tem a LDB aqui, certo? Tem o Plano Nacional de Educação, também está no curso. Tem essa resolução de 2021, também está no curso. Então, vamos para cima com tudo. Vamos ver o que é que a banca tem mais chance de cobrar. Nos meus materiais eu sempre coloco que as bancas costumam cobrar para quê? Para ir na veia, para ir naquilo que realmente cai no concurso. Vocês não têm muito tempo. Então, é meu trabalho fazer isso para vocês. Dizer, ó, pessoal, isso aqui tem mais chance de cair. Vamos focar nisso daqui? Para quando você chegar na prova, de 10 questões, vamos acertar 6, 7. Por quê? Porque a gente não vai focar tudo em legislação, né? Vocês têm português e conhecimento específico para estudar com mais afinco, porque é 90 pontos da prova de vocês. Legislação são 10. Mas desses 10, se a gente conseguir 6 ou 7 questões, tá ótimo, pessoal. Tá ótimo. E aí vai te diferenciar da maioria dos seus concorrentes, tá? Então vamos para cima com tudo. Vou deixar aí o link nos comentários, né, na descrição do vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, mas vamos para cima, tá? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Vamos para cima juntos. O estudo para concurso não precisa ser solitário, beleza? Valeu, pessoal!